Graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui nessa segunda-feira para continuar aí refletindo sobre viver na dependência do nosso Deus. Eu gostaria hoje de falar sobre viver na dependência do tempo de Deus. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então aqui é algo que eu gostaria que você refletisse. Viver na dependência do tempo de Deus. Quantas vezes nós somos apressados, né? Gostamos de passar aí as carroças na frente dos bois, né? E muitas vezes colhemos consequências gravíssimas por isso. Então um conselho que eu gostaria de deixar para mim e para você hoje é que nós venhamos a viver também na dependência do tempo de Deus. Então o livro de Eclesiastes aí é muito claro sobre isso, né? Diz que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Enquanto eu e você esperamos o tempo de Deus, Ele trabalha ao nosso favor. Mas quando nós queremos trabalhar no tempo de Deus para nós, Ele fica esperando que nós nos aquietemos. Então Deus, Ele é bem educado e Ele espera que nós venhamos realmente esperar o tempo de Deus para que as coisas possam acontecer. A maioria de nós atropelamos o tempo de Deus para nós. Nós somos apressados demais, somos impacientes, não suportamos a espera. Queremos que as coisas aconteçam para ontem, né? No instalar de dedo. Queremos que o tempo de Deus seja mais rápido muitas vezes do que um micro-ondas, né? Quando você coloca lá uma refeição e você aperta os segundos e rapidamente está pronto, já está aquecida a sua comida. Ou quando você quer fazer alguma situação e você coloca no micro-ondas e rapidamente a coisa está pronta. Então a nossa vida é diferente, né? Nós precisamos aprender a viver também na dependência do tempo de Deus. Quando eu e você aprendemos a viver na dependência do tempo de Deus, nós iremos experimentar o que Ele realmente tem de melhor para nós dentro do tempo certo, né? Deus, Ele não se atrasa nem se adianta. Ele faz as coisas no tempo certo. Por isso eu e você precisamos viver na dependência do tempo de Deus. Uma outra coisa que eu gostaria de pensar com você é que eu e você precisamos também viver na dependência da defesa de Deus. Deixar que Deus seja o nosso defensor. Que Ele seja o nosso protetor. O livro de Lamentações, capítulo 3, verso 30, Jeremias diz algo que eu e você precisamos aprender no decorrer da nossa caminhada. Dê a sua face ao que te fere, afarta-se de afronta. Nós gostamos de nos defender, né? Ninguém gosta de levar desaforo para casa. E nós somos muito impulsivos, né? Quando alguém nos afronta, nós queremos nos defender de imediato. Mas o conselho aqui de Jeremias a todos nós é que nós venhamos oferecer a outra face e venhamos nos fartar-se de afrontas, nos afartar da afronta, deixar que o nosso Deus possa nos defender no tempo certo, né? E da forma correta e que Ele possa fazer as coisas do jeito certo. Nós temos a tendência de queremos julgar uns aos outros, de queremos falar que o outro está errado, né? E esquecemos que nós temos um Deus que vê todas as coisas e que sabe, né, o que precisa ser feito, e nós precisamos aprender a viver na dependência também da defesa de Deus. O livro de Daniel, capítulo 3, verso 16 e 18 diz: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de outro que mandaste erguer. Sadraque, Mesaque e Abednego, né, viveram na dependência de Deus. Sabia que tinha uma situação e ele sabia, Deus está vendo todas as coisas e Ele é o nosso defensor. E quando você continua lendo a história, o contexto diz que esses homens foram lançados dentro de uma fornalha acesa 7 vezes mais do que o normal. Mas a Bíblia diz que quando eles foram observar aqueles homens lançados lá dentro daquela fornalha, lá tinha um quarto homem. E esse quarto homem não permitiu que nem cheiro de fumaça estivesse no corpo desses 3 homens. Nem de Sadraque, nem de Mesaque, nem de Abednego. Eles foram livres daquela situação porque viveram aquela situação na dependência de Deus, né? Estavam vivendo na dependência de Deus para aquela situação. Sabia que Deus iria os defender daquela situação.
Viver na dependência de Deus é a única forma que eu e você temos para viver o melhor de Deus ainda em vida. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 12, diz assim: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército, mesmo que imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Então, esses homens também, esse povo de Israel estava também passando por uma situação, estava diante de um exército muito maior do que o povo de Israel, contra o exército de Israel, mas eles decidem no seu coração viver na dependência da defesa de Deus. E quando nós olhamos para o contexto dessa história, o Senhor nosso Deus deu uma resposta para esse rei. Esse rei clamou ao Senhor, pediu ao Senhor, ele mostrou que estava sendo afrontado por um exército que era imenso, muito maior do que o deles, e Deus dá uma resposta a eles imediata. E eles, vivendo na dependência de Deus, eles conseguem aí a vitória. A dependência de Deus pode levar a minha vida e a sua a uma grande vitória. Por isso precisamos viver totalmente na dependência de Deus. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e a sua família no decorrer dessa semana. Viva na dependência do tempo de Deus e viva na dependência da defesa de Deus, sabendo que Ele vai fazer sempre o melhor para todos nós. Deus te abençoe, um forte abraço, até a próxima segunda-feira.